Iron, nós temos um desafio aqui em Ceramirim, que é exatamente de identificar vestígios que possam fazer parte do conteúdo escolar, né? Principalmente vestígios ligados à arqueologia, à história, à memória, e grupos que estavam aqui antes do período da colonização, e também um posterior. Eu gostaria de saber como é que você, como arqueólogo e professor, né, como é que a arqueologia poderia contribuir, pode contribuir para que a gente consiga identificar esses vestígios, que são vestígios da própria do período mais recente, mas também vestígios de um passado mais antigo, aqui dessa região de Ceramirim. Bom dia, né, para quem está nos assistindo. Agradeço ao Evangelista o convite para participar do projeto. Bom, em primeiro lugar, é importante considerar que a arqueologia, né, trabalha com vestígios materiais, e toda e qualquer sociedade que a gente tem notícia, né, humana, ela deixa vestígios da sua passagem em algum lugar. Então é a partir dessa perspectiva que a arqueologia funciona. No Brasil, né, entrando já aqui na resposta à pergunta que o Evangelista fez, especificamente a arqueologia também, assim como os estudos da história, assim como os estudos da antropologia, da arquitetura, elas privilegiaram muito as construções mais antigas, ligadas, por exemplo, às famílias, grandes famílias, à elite, o que não deixa de ser importante, porque também é uma forma de preservar a história. Porém, a arqueologia também, assim como essas disciplinas que eu citei, ela tem procurado, a partir do estudo dos vestígios materiais, também observar esses grupos sociais que não construíram essas grandes estruturas e deixaram também vestígios materiais. Por exemplo, se a gente pensar algumas aldeias que existiam, né, indígenas, no momento do início da colonização, eles ocuparam alguns lugares. Por exemplo, a gente tem notícias de trabalhos já publicados que mostram que, por exemplo, na ribeira do Ceramirim, a chamada Ilha Bela, né, há um mapa do século XVIII mostrando, identificando, por exemplo, uma antiga aldeia que existia antes do início da colonização. Então, se você observar essa cartografia, você vai ver que isso dá indicações importantes. Também há, por exemplo, documentação que indica uma grande quantidade de pessoas, não só que se instalaram na ribeira do Ceramirim, mas também pessoas que foram trazidas de outros continentes, populações escravizadas, que também deixaram vestígios da sua passagem a partir dos lugares que eles ocuparam, a partir dos lugares que eles habitaram e deixaram esses vestígios. Então, a arqueologia hoje ela consegue encontrar esses vestígios, tanto dessa elite, dessas grandes famílias que já são conhecidas na história, na antropologia e no estudo da arquitetura, e também encontrar vestígios dessas sociedades mais antigas, que não construíram, às vezes, grandes estruturas, mas deixaram vestígios da sua passagem. Isso é importante por quê? Porque permite a gente, a partir desses vestígios, por exemplo, material cerâmico, objetos de uso cotidiano, objetos que eram usados, por exemplo, para cozinhar, o tipo de alimentação que era utilizada, inclusive até mesmo vestígios ósseos humanos, pessoas que foram sepultadas em alguns locais, que foram sepultadas fora desse sistema, que é o sistema dos cemitérios, que no Brasil passam a ser obrigatórios na segunda metade do século XIX em diante. Ô, Iron, eu sei que você já fez menção a isso, mas eu, inclusive, tenho essa curiosidade, que quando a gente circula aqui em Ceramirim, a gente identifica, esse foi o casarão da família, construído pela família tal. E mesmo em ruínas ainda está ali presente, visível, né, para quem passar próximo, né? Então a gente sabe que naquele espaço ali, se a arqueologia fizer uma intervenção, vai encontrar mais material, tá certo? Porque essas ruínas já estão indicando a presença dessas pessoas, além dos documentos. Então, esse grupo que esteve à frente da construção dos engenhos, como proprietário, que esteve construindo a cidade e todos os equipamentos que estão presentes na cidade, facilmente a gente encontra também registro nos arquivos convencionais, né, de suporte de papel. A gente encontra muito isso. A minha pergunta, embora você parcialmente tenha respondido, mas eu gostaria que você desenvolvesse melhor, como
se essa produção de riqueza no século XIX aqui, ligado à cana-de-açúcar, ela foi fundamentalmente produzida por escravizados, como a gente, ao olhar essas pessoas e não identificar as casas onde essas pessoas moravam, praticamente a gente encontra construções que sejam identificadas como essa parte da população, como a arqueologia, que estratégia ela tem para identificar esses vestígios, de maneira que possa encontrar informações sobre essa população. Porque um dos grandes desafios nossos hoje, não será ninguém outro no município, vocês mesmo agora estão fazendo intervenção dos demóis, é exatamente porque a gente diz o seguinte: a história, todos os segmentos da sociedade fazem parte da história. Mas na prática, quando a gente chega diante do aluno, que faz parte principalmente da escola pública, fica muito difícil convencer esse público de que ele faz parte da história. Então, fazer parte da história significa o quê? Como a gente encontrar essas marcas, esses vestígios dessas pessoas que produziram tanta riqueza e que, quando a gente olha para a cidade, para esse patrimônio construído, a gente não consegue identificar à primeira vista. Eu sei que a arqueologia tem um olhar mais de águia, né? Ela consegue enxergar onde a gente não enxerga, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, assim, eu já vou iniciar a resposta à sua pergunta a partir do próprio termo que você utilizou no final. O nosso olho, ele detecta muita coisa. Então, a arqueologia, ela parte de, além dessa ideia dos vestígios materiais e desse pressuposto, né, que é essa ideia básica de que nós, como humanos, deixamos sempre marcas da nossa passagem, certo? Basta você olhar a cesta de lixo de uma sala de aula, basta você olhar, por exemplo, um local em que as pessoas depositam os restos daquilo que elas não estão utilizando mais. A gente parte desse princípio, né? Então, um outro princípio importante, além dessa ideia de que nós deixamos sempre vestígios, é que, independente do tamanho do grupo social e das suas características, é possível, através do método arqueológico, e o que é o método arqueológico? É você desconfiar de que aquilo que você está vendo existe, mas existe mais coisas que o seu olho não está percebendo. Tá? Então, por exemplo, se você olha as ruínas de um determinado engenho e você consegue, a partir dali, perceber que aquele conjunto de ruínas são sequências de paredes, né? Ou que restava dessas sequências de paredes de uma antiga construção, é aquilo que o seu olho observa de imediato. E a arqueologia parte da ideia do quê? Quais são as evidências que eu tenho de que havia mais coisas do que simplesmente o meu olho está percebendo? E a gente parte dessa ideia. Então, todo método arqueológico, por exemplo, quando a gente faz uma prospecção, né, ou seja, um rastreamento da superfície, quando a gente abre uma sequência, uma superfície ampla para escavar, a ideia é você justamente partir dessa desconfiança, né? De que o que o seu olho está vendo existe, mas pode existir muito mais do que o seu olho percebe. E existem informações, como você citou, da documentação, da cartografia histórica, de relatos de viajantes. Por exemplo, eu já mesmo acompanhei no Piauí, com os alunos da Universidade Federal lá, durante um período, junto com o professor Abraão, né, que hoje trabalha aqui no Museu Câmara Cascudo, um trabalho numa antiga fazenda, cuja escavação foi levada adiante porque era uma fazenda citada por um viajante naturalista que esteve no Piauí em 1856. E a partir dessa informação, todo o relato daquele viajante descrevia aquela fazenda grande, a tantos quilômetros de Teresina, e citava inclusive a quantidade de escravizados que aquela fazenda tinha. A partir dessas evidências, a escavação foi feita exatamente a partir das ruínas que existiam da antiga estrutura daquela fazenda. Tá? Então, trazendo esse exemplo para cá, né, que a gente tem bem próximo daqui, nesse trabalho que a gente está fazendo, os 3 laboratórios da UFRN, lá em Extremoz, do mesmo jeito. Né? Então, as pessoas têm uma relação de identidade com essas ruínas, mas a arqueologia respeita isso, mas ela parte dessa desconfiança de que o que o seu olho está percebendo pode ter muito mais. Ou seja, outras construções, talvez menores do que aquela, seus vestígios sejam por baixo da terra, né? Mas também, inclusive, vestígios dos artefatos, do que aquelas pessoas utilizavam. Tá? Então, essas populações que participaram dessa construção da riqueza no momento dos engenhos, os vestígios delas estão nessas áreas que nunca foram prospectadas pela arqueologia.
Tá? Então, tanto na área das ruínas você vai encontrar surpresas, quanto também na área do entorno delas, também a gente pode encontrar. Recentemente a gente esteve, por exemplo, em Macaíba, e conversando lá com algumas pessoas interessadas em fazer um trabalho no Ferreiro Torto, né? Eu tive a oportunidade, junto com outro arqueólogo que estava comigo, de conversar com aquelas pessoas e dizer assim, olha, não vamos partir dessa evidência que nosso olho percebe, mas a partir dessa evidência, vamos procurar outras evidências, né? Então, se queremos chegar, pelo menos até a ocupação inicial daquela área, que foi o primeiro das grandes sesmarias instaladas na capitania do Rio Grande, temos que olhar a partir daquilo que nosso olho não está percebendo. Ou seja, vai encontrar vestígios de construções muito mais antigas do que o que veio do povo. Né? Obviamente, essas informações também são informações que vão servir para a gente mostrar, por exemplo, o local, né, como o exemplo que eu dei aqui da Ilha Bela, né, na Ribeira do Ceará Mirim. Há evidências, inclusive cartográficas, de uma época já da colonização, de que havia uma grande aldeia. Então, esse é uma indicação, tá, de que um trabalho arqueológico de uma área como essa vai evidenciar os vários momentos da história da Ilha Bela. O momento indígena, anterior à colonização, o momento da colonização, o momento do engenho, o momento da usina e o momento do abandono. Tá? Então, você tem uma sequência de possibilidades. Então, os vestígios dessas populações que participaram desse processo e que ainda não estão sendo vistas, né, podem ser vistos a partir desses vestígios que podem ser coletados a partir do método arqueológico, que é justamente um método que parte dessas duas perspectivas. Toda a sociedade humana, quando passa por alguma região, por algum local, por algum território, ela deixa vestígios, independente de que ela seja. Só são diferentes os vestígios. Por exemplo, as estruturas que vão estar lá, por exemplo, populações escravizadas que foram utilizadas como trabalho nesses engenhos, as estruturas de habitação delas serão diferentes da Casa Grande, serão diferentes da área do próprio engenho, né? Da área do forno, da área da chaminé, da área, por exemplo, dos armazéns. Mas elas serão, como a gente diz na arqueologia, estruturas relativas à maneira como aquelas populações ocuparam. A gente tem na arqueologia, a partir dos anos 1980, né? E vários autores dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, começaram a trabalhar nessa perspectiva de começar a observar, né, vestígios muito pequenos, né, e há um trabalho, inclusive, traduzindo o nome desse trabalho, né, de um autor dos Estados Unidos, The Small Things Forgotten, ou seja, certo? Sobre as pequenas coisas esquecidas. Então, quando esse autor trabalhou essa ideia sobre as pequenas coisas esquecidas, ele chamou a atenção dos arqueólogos, já há 30, 40 anos atrás. Né? Hoje, no Brasil, a gente trabalha muito com essa perspectiva. Né? Essas pequenas coisas esquecidas, usando o método arqueológico, a gente pode trazer à tona, tirar do esquecimento e mostrar um pouco dessa história. Porque, Iron, você já falou mais de uma vez de Ilha Bela, e é muito emblemático as questões que envolvem esse espaço que passou a ser chamado de Ilha Bela, né? Ilha dos Cavalos, Ilha Bela, né? Mas veja só, e o último episódio que tem a ver com a época, o período de crise já das usinas, é muito emblemático isso, porque em determinado momento esse espaço se constituía uma usina que produzia muito derivado da cana, né? E no processo de crise e desmobilização dessa produção, os proprietários decidiram destruir as casas dos moradores que existiam no entorno da ilha, né? da sede da unidade produtiva. E hoje, quando a gente vai visitar a Ilha Bela, para qualquer visitante que passa por lá desavisado, não imagina jamais que aquele espaço ali foi ocupado por talvez centenas de moradores daquele espaço. Quer dizer, é uma atitude deliberada de destruição desses lugares
desses equipamentos, né, dessas construções, e ao desconstruir isso, o destruir, né, a memória ela passa, se não desaparece, mas ela não é vista ao olho nu. Quando a gente visita hoje Ilhabela, o que a gente vê é o seguinte: foi um resquício da casa grande, da unidade de produção, alguma coisa assim. Mas eu acho que aconteceu em Ilhabela, aconteceu com a mesma deliberação, na mesma direção, com os demais engenhos. Quando você passa aqui nos engenhos, com exceção de alguns, como o Rui Pereira, que você ainda encontra casebres, né, casas pequenas ali construídas, mas me parece que, juntamente com a destruição desses espaços, a memória desaparece também. Bom, Evangelista, sobre essa sua colocação é interessante, porque há outros lugares do Brasil, na região Nordeste, no Rio Grande do Norte, que são lugares emblemáticos, né? Ou seja, lugares em que você vê que houve um certo abandono do ponto de vista da utilização econômica, e isso é interessante para a arqueologia. Por quê? Porque como a gente tem trabalhado com essa ideia das pequenas coisas esquecidas, né, não deixamos de pensar nas grandes coisas, porque as grandes coisas estão sempre visíveis. As ruínas de uma construção do século XVIII, do século XIX, do século XVII, são grandes, então você consegue visualizar. Então elas não têm nem como serem esquecidas. Mas essas pequenas coisas trazem, a partir do método arqueológico, informações bem interessantes. E existe um terceiro princípio, né, que a arqueologia trabalha. O primeiro, né, que eu já falei aqui, que é essa ideia de que todas as sociedades humanas, onde passa, deixa os vestígios da sua passagem. O segundo princípio, que é a ideia, né, de que com o método arqueológico você desconfia do que você vê e que pode haver mais coisas do que você consegue ver. E um terceiro princípio, qual é? É que há toda o que a gente chama de sequência de ocupação. Ou seja, se eu chegar num determinado local e souber identificar pelo método arqueológico zonas nas quais essa informação pode vir à tona, essas pequenas coisas esquecidas que vão aparecer nas escavações, elas ajudam a entender o que a gente chama de sequência de ocupação. Ou seja, a gente volta ao primeiro princípio. Tá? Ou seja, a partir dos vestígios, usando aqui um trabalho recente que a gente está fazendo em Extremosa. A gente encontra vestígios da desconstrução das ruínas, mas essas ruínas, pelas próprias paredes e pela identificação que a gente consegue perceber, são estruturas que foram construídas em momentos diferentes. Isso aparece embaixo. Há, por exemplo, intervenções que foram feitas no passado recente de aterro. Então, restos de construção de outro lugar foram trazidos para ali para mudar um pouco a topografia, né? Nivelar o terreno, ou então fazer com que o terreno ficasse numa subida, né? O que não corresponde ao original. Ele estava terraplanado, né? Então, assim, e encontramos os vestígios dessa sequência. Por exemplo, telhas de diversos tamanhos, e evidentemente, pela classificação, a gente percebe que são telhas fabricadas em tempos diferentes. Né? Você encontra, por exemplo, argamassas que foram utilizadas na construção daquela edificação, que são de épocas diferentes. E encontramos também, por exemplo, as pequenas coisas esquecidas, objetos, pedaços de tesoura, de prendedores de cabelo, certo? Além de outros vestígios de alimentação, por exemplo, né? Ossos de animais, dentes de animais, pequenas mandíbulas de animais que foram usados como alimentação. Ou seja, na área do lixo daquele lugar, né? As pessoas utilizaram ao longo do tempo esse tipo de alimentação e jogaram os restos em um determinado local. Encontramos também vestígios, por exemplo, mais recentes, né? Que estão ali misturados. Então, assim, essa ideia da arqueologia, buscar no solo aquilo que são as pequenas coisas esquecidas, né? É um princípio interessante, porque ela volta ao primeiro, a ideia de que toda sociedade humana que passa num local, ela deixa um vestígio. Às vezes até uma sociedade que veio depois tenta apagar isso. O exemplo clássico disso aí, né, no mundo todo, é a pesquisa dos arqueólogos franceses, tentando identificar onde seria o campo de concentração de Sobibor. Sobibor foi um campo de concentração no norte da Polônia e foi famoso porque se falava sobre ele, mas ninguém sabia exatamente onde ele estava. Por quê? Com a fuga de 500 prisioneiros, em 1944, a SS determinou que todos os oficiais e os soldados que faziam parte
vamos chamar assim, do controle do campo de concentração, fossem fuzilados. Então, eles simplesmente foram apagados e foi determinado pelo Terceiro Reich que as máquinas não deixassem pedra sobre pedra. Então, os arqueólogos foram, nos anos 80, né, isso foi publicado na revista Reader's Digest, né, seleções, e é interessante porque essa pesquisa no final dos anos 80 abriu uma perspectiva, porque usando fotografia aérea, usando prospecção de superfície, mudanças na característica do solo, foi possível identificar uma área, né, ou seja, a grande coisa esquecida, que deveria ser esquecida porque naquele momento era necessário para eles apagar a história desses 500 prisioneiros fugidos, né? Porém 50 desses 500 conseguiram sobreviver. E deram entrevista nos anos 80, ainda vivos, dizendo mais ou menos como é que era o campo de concentração. Então, a partir dessas evidências, os arqueólogos começaram a trabalhar, né? No Brasil, a gente tem vários exemplos disso, em Minas Gerais, né? Onde hoje se tem feito vários trabalhos sobre... inclusive, isso também é uma questão interessante, né? A gente tem muito cuidado em dizer assim, se existia uma casa grande, existia uma senzala. Né? Não, isso é na perspectiva de Gilberto Freire. Necessariamente, não é uma senzala como a gente está pensando. Ou seja, haviam residências dessas populações escravizadas que necessariamente não era aquela figura que ficou marcada a partir do Gilberto Freire, né? Separando um local de uma casa grande e um local de uma senzala. Em determinados momentos, no estado da Bahia, ou na capitania da Bahia, na capitania de Pernambuco, né? Houve essa estruturação, né? Mas ela não vale para o Vale do Paraíba, ela não vale para o Rio Grande do Norte, ela não vai valer para o Ceará, ela não vai valer para o Piauí. Né? Então, assim, essa diferenciação dentro do mesmo processo histórico é um quarto princípio da arqueologia. Tá? Ela sempre foi muito vista como auxiliar da história, mas ela não é. Né? As ciências são auxiliares uma da outra dependendo do que você vai pesquisar. Tá? Então, buscamos auxílio, por exemplo, da física, da química, né? Chamamos isso de arqueometria, tá? E buscamos também na história referências que nos dão indicadores. Tá? E é um outro elemento também que a arqueologia trabalha, do ponto de vista teórico. Partimos sempre de indicadores, né? E esses indicadores nos levam aos in small things forgotten, ou seja, as pequenas coisas.